Tem bolinha no Seleção Sport TV, tem a sirene de Eric Faria, que eu já tô vendo ali, com várias anotações, desenhos, frases, contratações, reforços. Olha, se depender do que eu vi nessa folhinha, vem bomba aí, hein? Diga lá, Eric. Tem um monte de nome aqui que a gente vai apurando, vai anotando, vai desenhando, ouvindo vocês comentarem os assuntos mais quentes de hoje. E a gente vai falar agora do Vasco. O Vasco que fez uma temporada, principalmente no segundo semestre, né, de recuperação. Depois que o Zé Ricardo assumiu, o time conseguiu a vaga para a Libertadores. Aí está na dependência se para a fase de grupos ou para as fases preliminares. E tem uma notícia que surgiu agora nesse fim de semana de que o Vasco estaria de olho num jogador de meio campo do Vélez Sarsfield, o Leandro de Sábato. Para o pessoal em casa não confundir, não é o de Sábato zagueiro, que uma vez se envolveu num caso de racismo contra o grafite, né? Num jogo no Morumbi. Eles até são primos e têm o mesmo nome, mas esse é o Leandro de Sábato, volante. Isso, exatamente, Abel. Tem 27 anos, foi formado no próprio Vélez Sarsfield. Eu tenho as anotações dele aqui, mas olha só, tem o card aí, ó. Uma estrelinha pro Leandro de Sábato. Por que uma estrelinha? 136 jogos com a camisa do Vélez, só 3 gols. Tudo bem, um jogador de marcação. Essa cotação das estrelas quem deu foi o nosso Jani Júnior, que trabalha com a gente aqui na Central, especialista em futebol argentino. Ele que falou, não, esse aí é uma estrela. Eu falei, olha, é uma estrela. Eu falei, então, agora eu deixo pro Redação comentar, pro Seleção comentar se vale a pena mesmo investir no de Sábato ou não. O Ricardo Rocha sempre acha que, às vezes, trazer jogadores assim que não são tão consagrados, é melhor investir na base, mas o Vasco precisa também encorpar o elenco, né? Tá perdendo o Jean, que deve retornar pro Corinthians. Fica essa expectativa aí pros reforços do Vasco. Diz, Abel. Eu te confesso que eu não conheço, não vi jogar o Leandro de Sábato, mas tô pensando, o torcedor do Vasco, o telespectador do Seleção Sport TV, tá sentado em casa no sofá, aquele vascaíno fanático, aí o cara vê uma estrela, não, já dá uma desanimada. Mas isso... Tudo bem que é uma opinião de alguém, mas, pô... Um dos gols dele aí. Ele é médio volante, mas é óbvio que existem diferentes tipos de volantes, né? Paulo Roberto Falcão fazia muitos gols, né? Mas... talvez a gente não tenha que exigir muitos gols desse de Sábato. Não, eu só tenho uma dúvida em relação à negociação dele. Com quem que ele está negociando? Porque você não sabe quem vai ser o presidente do Vasco no ano que vem. Se isso está na justiça ainda. Com quem que é? A diretoria de Eurico Miranda. Sim. E aí, vai lá e não é o Eurico Miranda o presidente do Vasco. Como é que faz? Não deve ser fácil, não vai ser fácil para o Vasco montar elenco, não. Pro ano que vem, porque isso é um impedimento muito grande. Abel. Diga, Eric. Não, o que eu acho que é importante a gente lembrar também é um jogador que o contrato dele vai terminar com o Vélez agora no fim do ano. Então, às vezes, é o que a gente chama, que o mercado chama de negócio de ocasião. Deve ter sido já bem observado pela comissão técnica do Zé Ricardo. Não deve gerar altos custos para o Vasco. Como eu disse, o Vasco vai precisar repor algumas peças, vai precisar encorpar o elenco, sobretudo se o Vasco for jogar essas fases preliminares da Libertadores. No início do programa, vocês estavam comentando sobre o tamanho do calendário, quando um time inicia muito cedo, né, a disputa da pré-Libertadores, enfim, passa de 75, 80 jogos, quem sabe. Então precisa ter qualidade, mas também quantidade para poder suportar o calendário. Então a gente tem que esperar, assim. Realmente eu também não me lembro de ver muito o Leandro de Sábato, o volante, jogar, mas deve ter sido observado. E essa uma estrelinha aí, às vezes o Ricardo Rocha tinha uma estrela de xerife, ó, e era um zagueiro 5 estrelas, não é? Bem, e na realidade, eu acho que tem uma coisa, é verdade, eu acho que o Zé está acompanhando, porque o Zé, ele fica, com Eurico ou sem Eurico, a princípio sim, o Zé vai ficar. Então ele está acompanhando o jogador, né, que deva vir. Agora, em relação à contratação... Ele tem contrato já? Até 2018, Zé. Até... Então vai. Então né? ele vai manter. Porque ele vai ser, talvez ele receba propostas. Não, né, se falam que ele teve uma proposta do Santos. E falou, não, eu tenho um contrato até 2018 e meus contratos eu gosto de cumprir. Ficou no Vasco. Achei legal, o novo presidente quer não, vai. A princípio sim, não vai mudar. Mas é um bom treinador. Eu acho que eu não mudaria também. Não mudaria. Né? Agora, em relação a trazer jogadores e a base, que Eric falou, não é isso não. Eu acho que você tem que olhar a base bem. Por quê? Eu dou exemplo do Vasco. Ele precisa de um jogador veloz na frente. Ele tem um Paulinho. Tem 17 anos. Não dá, velho. Coloca o Paulinho pra jogar, porra. Porque ele mostrou que tem condição. E vai ter um campeonato carioca. E essa experiência vem com os jogos.
É isso que eu falo, não é trazer por trazer. Você não pode encher de jogadores se você tem uma base que já demonstrou que é boa. O Evander, no meio-campo, demonstrou que é um belo jogador. Então você tem que ter cuidado na hora de trazer, senão você enche o elenco e você tapa os garotos. Isso é ruim. Você não aproveita. Com que ano esse jogador vai ter experiência? O Paulinho, o Evander mostrou uma maturidade enorme. O que precisa a eles é tempo de jogo, dá condição de jogo a ele, dá mais tempo, coloca pra jogar. Vem um campeonato carioca, vai lá, garoto. E aí você vai crescendo. A tendência é um crescimento desses jogadores, porque bola eles demonstraram que tem. E brincando com as nossas estrelinhas da Central do Mercado, do Eric Faria, eu tenho certeza que o Zé Ricardo, na observação dele, ou os olheiros do Vasco, quando viram o De Sábato jogando, eles viram um jogador 3 ou 4 estrelas. Eu pensei exatamente isso. Se ele fosse uma estrela, não conheço também, tô na mesma barca de todo mundo aqui. Mas se fosse uma estrela só, não teria despertado o interesse do Zé e do Vasco. Exatamente. Então já deve ter uma cotaçãozinha um pouquinho maior ali. Mas é bom quando vem assim, eu gosto, deixa uma estrela. Porque tu mete 5 e às vezes o cara é de 1. Ele já foi 5, não deixa o garoto com 1, vai se tornar 5 estrelas. O Vasco é forte, é uma torcida que vai apoiar e tocando na bola eu também não conheço. Parece ser bom jogador, né? Tecnicamente parece ser um bom jogador. Sabe um jogador que eu me lembrei agora, você falou isso, que chegou no São Paulo Futebol Clube, no tricolor do Morumbi, e chegou com o status de 1 estrela ou 0 estrela, Diego Lugano. Quando foi contratado, lembro, se eu não estou enganado, o presidente era o Marcelo Portugal Gouveia. E aí foi criticado, era o jogador do presidente, não é? Não é isso? Isso. Demorou para jogar. O próprio Lugano já contou essa história várias vezes, que ele sofreu muito, que foi alvo de chacota, ficou encostado, ficou só treinando, não jogava nunca. E se você for perguntar para qualquer torcedor do São Paulo, hoje em dia, o Lugano, inclusive, fez o jogo de despedida dele na última rodada do Brasileirão. Cara, toda a torcida do São Paulo dá 5 estrelas e ainda chama de Deus. Deus Lugano. E teve o Buffarini também, que chegou com mais estrelas e parece que tá saindo com poucas. Né? Tá vendo? Acontece. Lofredo já lembrou. Teve o Sierra, no caso, pegar o São Paulo, por exemplo, com ele. Sierra chegou com 5 estrelas. Esse programa não acaba hoje. Se a gente começar a relembrar das estrelas retiradas ali. Se a gente for começar a lembrar de jogadores, né, que vieram aí dos outros países da América do Sul, né? Não, mas que chegar, saindo até do Brasil um pouquinho. O Botafogo fez um teste agora, nos últimos anos. Vários que deram certo e outros que não deram. Mas diga, você vai falar quem é do Botafogo? 1 estrela, não. Acho que o Carly, por exemplo, não chegou com muito mais do que 1 estrela no Botafogo, não. Chegou com 2, tá? E quantas você daria agora? 4. 4 estrelas para o Carly? De 3 para 4. Sensacional. André Lofredo, Você tá distribuindo mão pesada. Tá distribuindo estrela com generosidade. Para necessidade do Botafogo, 5. Exatamente. Cara, eu daria. cara é isso que eu ia falar. Para necessidade do Botafogo, 5. É porque às vezes a gente julga pela bola do jogador. Ele é um jogador mais clássico, tudo. E o Carly, para mim, eu daria 5, porque ele organizou dentro da sua maneira, como o que é o Botafogo. Eu acho sempre assim, que você tem que examinar a característica do jogador. Você fala o Odivan. O Odivan, ele foi fundamental no Vasco. Para aquela zaga do Vasco junto com o Mauro Galvão. Foi complemento. Ele foi complemento. Eu sempre falo, eu acho que o jogador, quando ele é simples no que faz, ele é excelente. Eu tinha um jogador na minha época do São Paulo, eu falo muito bem dele. Eu adorava jogar com ele. O Ronaldão. Porque às vezes fala, Ronaldão, aquele jeito. Não, o Ronaldão fazia um simples. Jogava simples, foi campeão do mundo. E fazia várias funções. Então, um jogador inteligente... E te obedecia, né, Ricardo? É o que sabe das tuas limitações. Vai lá, Ronaldão. Exatamente. Vai lá que eu não consigo mais. Vai lá outra vez. Era ele e o Antônio Carlos. Eu digo, gente, eu sobro muito bem, tá? Queria falar pra vocês que eu sobro muito bem. Então, e se vocês não deixarem sobrar, melhor ainda. Você, Antônio Carlos e Ronaldão? Na realidade, Antônio Carlos, ele fazia a função do Léo. Léo era um falso lateral esquerdo. O Tele foi inteligente. Coloca o Ronaldão de volante, mas na realidade ele fechava e Léo ultrapassava. Então aquilo ali arrebentava muito esquema de jogo. Abel, né? se você perguntar a posição do Ricardo Rocha nessa época, ele era back central ou quarto zagueiro? Ele era supervisor. Isso. Vai! Guarda de trânsito. Não era supervisor da zaga, não. Era supervisor do sistema defensivo. O negócio é o seguinte, os garotos eram obedientes e eu sobrava bem. A verdade é essa. Os garotos eram obedientes e eu sobrava bem. E no vestiário? No vestiário, então, aí era história. Aí era história. Só complementando, antes de chamar o intervalo rapidinho, lembrando que a primeira função
de um zagueiro é defender, é não deixar, né? É óbvio que existiram vários monstros, como Ricardo Rocha, como Baresi, né? Que além de defender bem, saíam jogando.